Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana vamos falar sobre pensamento positivo. Será que realmente pensamento positivo funciona nesta questão de reprogramação mental? É sobre isso que eu vou falar hoje, então fique atento. Se é a primeira vez que está a chegar ao canal, convido desde já a fazer a sua inscrição e não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Antes de entrarmos nesta temática de pensamento positivo, um tema tão falado em tudo o que é material de desenvolvimento pessoal e autoajuda, eu queria aqui apenas anunciar os vencedores do sorteio das 4 sessões de mentoria que eu fiz em todos os alunos, ou entre todos os alunos que se inscreveram no curso Sem Limites até ao dia 30 de setembro. Portanto, eu já contactei estas 4 pessoas, mas vou aqui anunciar publicamente quem são os vencedores. São 4 vencedores e temos aqui 3 mulheres e um homem. A primeira vencedora é a Juliana Natali. Muitos parabéns, Juliana. Depois temos a Heloísa Pereira, temos também a Vera Lúcia da Costa e finalmente o Camilo Nascimento. Portanto, estas 4 pessoas já foram contactadas por e-mail. Basta seguirem as instruções que eu deixei para nós podermos fazer o agendamento da sessão. Então, parabéns a estes 4 e todos aqueles que participaram e que não ganharam, quem sabe em breve eu farei um novo sorteio. Portanto, fiquem atentos, continuem a acompanhar as minhas redes sociais porque, como vocês sabem, eu tenho sempre constantemente surpresas. Vamos então falar sobre o tópico de hoje, pensamento positivo. Para quem acompanha o meu trabalho, já leu os meus livros ou já fez os meus cursos, vocês sabem que numa perspectiva de lei da atração, eu estou sempre a dizer que é muito importante nós estimularmos ou fomentarmos pensamentos positivos, já que eles têm uma vibração elevada e de alguma forma vão fazer com que nós possamos atrair circunstâncias semelhantes na parte energética. Ou seja, se eu pensar positivo, teoricamente, eu vou atrair coisas positivas. Isto estamos a falar num sentido energético. Mas vamos falar sobre aquilo que é a vida do ser humano, ou seja, a parte racional, a parte de reprogramação de crenças e paradigmas. Como é que o pensamento positivo afeta aquilo que são os programas que rodam na nossa mente, ok? Vamos falar aqui sobre 2 abordagens distintas. Uma primeira abordagem que acontece sobretudo no subconsciente, mas isto para já não é relevante. Vamos falar da parte de saúde e de bem-estar físico e depois uma segunda parte que tem a ver com o consciente e que tem a ver com aquilo que são os problemas do dia-a-dia, ok? Então, para facilitar e simplificar o conteúdo desta semana, eu reuni vários estudos científicos que foram realizados nos 2 espectros, na parte da saúde e na parte daquilo que é o equilíbrio do dia-a-dia, não é? E tentei agora concentrar ou convergir os resultados para vos apresentar realmente os dados mais relevantes. Na parte da saúde, os cientistas tinham sempre 2 grupos. Um grupo de pessoas otimistas, ou seja, que estimulavam o pensamento positivo ao longo do seu dia, e pessoas negativas ou pessimistas, ok? Pessoas que não conseguiam ver o bom da vida. Então o que nós conseguimos perceber é que nos programas mais essenciais para o ser humano, que são os orgânicos, ou seja, o funcionamento do nosso corpo, pessoas que estavam em processo de cura, por exemplo, de uma doença, em processo de recuperação de uma cirurgia ou uma operação, ou então em processo, por exemplo, de oscilação emocional, os 2 grupos foram testados precisamente nas mesmas situações. E aquilo que foi verificado foi que o grupo de pessoas que estimulava pensamento positivo, ou seja, que eram otimistas, tinham capacidade para se curar de doenças muito mais rapidamente, ou seja, o seu sistema imunitário trabalhava com maior facilidade. Víamos também uma recuperação maior depois de uma intervenção médica, ou seja, uma cirurgia ou uma operação, e também pessoas que conseguiam lidar melhor, por exemplo, com circunstâncias da vida, como a partida de um parente, alguém que morreu, um amigo, qualquer situação desse género. Portanto, nós conseguimos aqui entender que na parte orgânica, ou seja, nos programas que estão alojados e que são fundamentais para que consigamos viver, o pensamento positivo estimula o bom funcionamento de todo o nosso organismo e também da nossa parte emocional. Nós podemos dizer também que os estudos demonstram que pessoas mais otimistas têm menos propensão a contraírem qualquer tipo de estado depressivo. Ou seja, muito dificilmente elas vão estar em depressão. E se entrarem em depressão, conseguem sair dela muito rapidamente. Ok? Isto é parte de saúde, a parte de equilíbrio.
Mas depois temos aqui uma parte também muito relevante, que são os problemas do dia-a-dia. Okay? Aquilo que são as barreiras, os desafios que nos vão aparecendo na nossa jornada. E mais uma vez foram testados os dois grupos, o grupo dos otimistas e o grupo dos pessimistas. E aquilo que foi verificado foi que, face a um problema, ou seja, face a uma situação semelhante, os dois grupos tiveram comportamentos totalmente diferentes. O grupo das pessoas otimistas conseguiu resolver facilmente, por exemplo, puzzles, quebra-cabeças, jogos, muito facilmente, enquanto o grupo dos negativos ou pessimistas teve dificuldade em encontrar uma solução. Por outras palavras, e o que é que isto nos diz em relação à vida do dia-a-dia, face àquilo que é um desafio, a algo que acontece que nós temos que resolver, um otimista tem a capacidade para estar focado na solução e encontrá-la com rapidez. Enquanto as pessoas pessimistas ficam a viver o ciclo do problema e não conseguem encontrar a solução. Ou seja, têm maior sofrimento. Enquanto uns estão focados na solução, outros estão focados no problema e revivem-no dia após dia. Ou seja, esticam ou ampliam o problema quando na verdade ele não é assim tão grande. Ok? Então nós conseguimos perceber que no sentido mais básico do pensamento positivo existem benefícios na parte da saúde, na parte emocional e inclusive naquilo que é a resolução de conflitos no dia-a-dia. Mas agora vamos nos concentrar sobre a parte mais importante para esta série de conteúdos de reprogramação mental. Nós temos programas, e como eu falei a semana passada, os primeiros programas que nós vamos de alguma forma trazer para a vida adulta são absorvidos no primeiro ciclo de vida, ou seja, desde que nascemos até aos 7 anos de idade, ok? Mas existem alguns programas, além dos programas orgânicos, que são pré-programados. Ou seja, são programas que não acontecem necessariamente na nossa mente, acontecem inclusive no nosso código genético, no nosso ADN ou DNA, ok? E esses são aquilo que são os códigos ou os programas de sobrevivência do ser humano. E nós temos 2 programas padrão. Desde o último salto de evolução do ser humano, nós temos 2 programas pré-instalados no nosso ADN. E em termos de compreensão, é muito fácil nós identificarmos. Nós temos sempre 2 instintos básicos. O instinto de defesa e o instinto de ataque. Como dizem os americanos, fight or flight. Ou seja, nós ou podemos atacar ou podemos defender. E estes 2 programas foram fundamentais para que nós conseguíssemos sobreviver, por exemplo, na fase em que vivíamos, em cavernas que vivíamos no meio da natureza. Não é? Face a animais perigosos, nós ou atacávamos o animal ou nos defendíamos e criávamos sistemas de proteção. Mas para nós reprogramarmos estes instintos, que na verdade nós nunca conseguimos reprogramá-los, não é? Porque eles fazem parte realmente daquilo que é o código genético do ser humano. Nós podemos utilizar aqui o mais relevante para a reprogramação de crenças, que é o instinto de ataque. E o instinto de ataque, obviamente que aqui não podemos ser literais. Não significa que nós vamos pegar, como nos tempos antigos, numa espada e vamos batalhar. Não é nesse aspecto que vamos falar. Vamos falar aqui sobre aquilo que eu disse em relação à resolução de problemas. O instinto de luta, o instinto de ataque, é nada mais, nada menos do que, como se diz na gíria popular, agarrar o boi pelos cornos. Ou seja, não ter medo de enfrentar os problemas da vida. Não ter medo de tomar decisões difíceis para conseguirmos promover uma mudança significativa e sustentável na nossa realidade. E esta é mais importante. E o pensamento positivo atua precisamente neste instinto, no instinto de ataque, em que nós conseguimos desenvolver um espírito quase de guerreiro e que não temos medo de lutar, entre aspas, pelos nossos objetivos. De pensar fora da caixa, ou seja, de sair da Matrix, de expandir a consciência. E aqui é que eu acho que o pensamento positivo tem toda a relevância no processo de reprogramação mental. Porque se eu tenho capacidade para estimular esse instinto básico que já existe dentro de cada um de nós, não é? Eu consigo olhar para a vida e não ter medo de correr atrás dos meus objetivos, de fazer o que é necessário fazer para ter os resultados que eu pretendo. Costuma-se dizer que
Normalmente eu só chego onde os outros não chegam se eu estiver disposto a fazer o que os outros não fazem. E é aqui que nós temos o pensamento positivo como um forte aliado. Se nós conseguirmos estimular, se nós conseguirmos desenvolver, ainda que não seja especificamente para mudar o programa A, B, C ou D, nós conseguimos entrar numa sintonia, numa abertura de ataque, vamos dizer assim, usando este pré-programa que está inserido no nosso código genético para enfrentar os problemas e mudar com muita força, muita determinação aquilo que é a nossa realidade. Porque se nós estivermos sempre num instinto de defesa, nós vamos estar sempre num processo de vitimização. Eu já falei precisamente que era o primeiro estágio do despertar de consciência, era a vitimização, em que eu sou, entre aspas, refém daquilo que são as decisões dos outros. Mas se eu utilizar aquilo que é o meu instinto de ataque, ou seja, não ter medo de dar o passo em frente, apesar do medo, apesar de circunstâncias desfavoráveis, eu estou aqui com o pensamento positivo a de alguma forma dar força, dar energia para que tudo corra da forma como eu desejo. Então, o pensamento positivo é benéfico em todos os aspectos. No sentido de alinhamento energético, de estabilidade emocional, desenvolvimento espiritual e, sobretudo, para quem quer mudar os resultados da sua vida. Eu tenho que fomentar uma postura de gratidão, uma postura otimista, uma postura onde eu consigo ter fé de que vou em frente, de que, independentemente das minhas limitações, eu vou vencer. E a partir do momento em que eu consigo despertar esse guerreiro interior que reside adormecido dentro de cada um de nós, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Então, estimule o pensamento positivo. É fundamental para que você consiga reprogramar a sua mente e alcançar os seus objetivos. E agora eu pergunto, de que forma é que estimular este otimismo, este pensamento positivo, tem mudado a sua vida? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça mais uma vez de ativar as notificações. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.